Glória a Deus. Estamos felizes que a presença da nossa irmã Tami conosco. E para nós uma alegria, né, conosco aqui. Bem-vinda, nossa irmã. Bem-vinda. Amém. Mas nós estamos querendo parar com isso, né? Estamos querendo que a senhora fique direto aqui, aí não precisa dar bem-vinda para cá já. Bem fica já conosco, em nome de Jesus. Amanhã nós temos a escola dominical às 8h45 e após a escola nós vamos ter o culto de ação de graças, né? O aniversário do pastor Júlio. Eu espero todos vocês aqui amanhã. E após nós vamos ter um almoço e nós vamos almoçar juntos aqui, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Né? Meu Deus, todo dia vai ser convidado para ti. Uma vez, Pai, conosco, em nome de Jesus. Às 18 horas temos um grande culto de missão. Presbítero Marlúcio, agora, né? Vai estar ministrando aqui. Essa semana é a semana das crianças, né? Dia 12, será o dia das crianças. Então está sendo programado um evento com as crianças aqui. E quem ainda não confirmou a presença do evento, confirme aí para a Evangelista, para Bruno, e fui com elas aí para estar, né, nesse evento que eu creio que vai ser dia 12, vai ser no dia 12 mesmo, né, das crianças. Vamos estar em pé pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler em dois textos na Bíblia. Primeiro é o Salmo 22. E depois a gente vai ler o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Primeiro texto nós vamos ver o Salmo 22. Talvez você saiba de cor 23, né? Mas o 22 está ali tão pertinho, talvez muita gente não vê. A partir nós vamos ler alguns versículos só do Salmo 22, ele é grande, né? Tem 31 versículos, a gente vai ler poucos dele. No versículo 1, nós vamos estar lendo que diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Versículo 1, né? Versículo 7: Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Agora, versículo 16: Cães me cercam, uma súzia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Versículo 18: Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha única túnica deitam sortes. Agora, o livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1. Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E aqui foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, e não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O versículo 9 diz assim: designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Amém. Pode tomar assim. Parece estranho esses versículos que a gente leu, mas esses versículos, esses 2 capítulos, são os 2 capítulos que mais descrevem no Antigo Testamento o sofrimento, a crucificação e a morte de Jesus. Agora, é espantoso como descreve, porque o livro dos Salmos ele não foi escrito de uma vez só. Não. O livro dos Salmos demorou mais de 500 anos para ser escrito, porque não foi escrito por um autor só. Davi escreveu 73 dos 150 salmos, mas depois dele teve outros. Teve escritores que escreveram salmo, na época do cativeiro babilônico até depois dele. Então, em torno dos 500 anos demorou o livro ser todo escrito. Ele era dividido em livros entre os hebreus. E até hoje, quando tem algumas bíblias, algumas traduções, e você lê lá no Salmo, está lá, livro 1, você fala, o que é isso? Aí você vai ler outro lá, Salmo, lá está lá, livro 2, é porque eles dividiam, depois juntou tudo no único livro, os judeus. O outro capítulo que nós lemos foi do livro de Isaías. Esse escrito cerca de 700 ou 800 anos antes de Cristo. Mas tanto Davi, que Salmo 22 é de Davi, como Isaías descrevem o sofrimento de Jesus, do Messias, como se eles estivessem lá em Jerusalém, ao pé da cruz, assistindo, de tal forma vívida que eles descrevem, a tal ponto que chegou a ter teólogos liberais que descrevam e falam, não, você não tem condição, isso aí foi escrito na época lá e depois falou que escreveu. Teve gente que falou isso. Tal é a descrição deles. O Salmo 22 ele faz parte de uma trilogia. Existe uma trilogia do Salmo. Salmo 22, 23, 24. Cada um tem uma palavra ali, né? Tudo sobre o Messias. O Salmo 22 é o Salmo da Cruz, chamado Salmo da Cruz, por causa dessa descrição. Como descrição? Vocês viram que no versículo 1 ele já começa a descrever as últimas palavras de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Só que Jesus falou em hebraico lá, né? Em aramaico, aliás. Eli, lama sabachthani. Que era Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, no versículo 1. No outro versículo que a gente leu, no versículo 16, mostra quando os soldados romanos rasgam a túnica, né, de Jesus e a reparte entre eles. E Davi profetizou isso. Eles pegam a minha túnica e lançam, repartem, lançam sortes. E foi isso que eles fizeram. Mas só que Davi escreveu isso há 1000 anos antes de Jesus. 1000. Isso é profecia. Isso é profecia verdadeira.
verdadeira de Deus mesmo. Aí sim, coisa maravilhosa. Que hoje em dia a gente vê uns negócios aí que, meu Deus do céu, nunca passou nem perto de profecia. Versículo 18: repartem entre si as mesmas que nós falamos. Aí no Salmo 23, Isaías 53, o profeta começa a descrever também como se estivesse vendo Jesus na cruz. Ele começa a dizer, olha, que ele foi subido como renovo, como uma raiz de terra seca, não tinha aparência, formosura, e nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado. Aí isso aí tem uma palavra muito importante para nós, porque Jesus aqui está dizendo que se algum dia você já enfrentou desprezo na vida, se algum dia você já enfrentou a rejeição na vida, e tem muita gente que sofre rejeição. Quantas pessoas são rejeitadas pelos próprios pais? Quantas pessoas sofrem rejeição dos irmãos que falam sangue? Quantas pessoas que sentem rejeição pela sociedade como em geral? Quantas pessoas que sentem desprezo na pele por alguma coisa? Tem pessoas que discriminam com maior facilidade. Discrimina com maior facilidade pela raça, pela cor, pela condição social. Mas sim, o que está dizendo? Está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, sabe o que é isso, porque também sofreu isso. Ele está dizendo que Jesus, a palavra de Deus está dizendo para você que Jesus te entende, porque ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser desprezado. Quando ele começa a fazer milagres, vem alguém e fala, isso aí não precisa dar crédito nele não. Não, ele é profeta. De Nazaré, vai sair algum profeta? De Nazaré, aquela currutela, aquela cidadezinha insignificante, vai sair alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele enfrentava isso. Ele precisava pregar e ensinar, as multidões se maravilhavam. E logo já vinha alguém querendo desacreditar ele. Falou, olha, vocês estão ouvindo esse homem aí? Ele não formou com a gente. Ele é daqui, ele é dessa região aqui. A gente conhece a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs dele. E vocês todos aí maravilhados aí. Ele não é ninguém especial. Ele é filho de Maria. Ele é filho de um carpinteiro que todo mundo conhece. Ele mesmo já fez móvel para mim. Ele era desprezado, rejeitado. Só que esquece que ele não era um simples homem. Não era. Não. Ali estava alguém que era 100% um homem mesmo. O homem perfeito estava ali. Mas ali também estava a natureza de Deus. Deus estava ali, porque Deus se encarnou no ventre de uma mulher. E formou carne. E quando sentiu o cheiro, sentiu o tato, a audição, Deus se tornou homem, sentiu todas as nossas sensibilidades para ele sentir. E uma vez enviaram os soldados para prender ele, achando que estavam prendendo qualquer brilhante. Vai lá, prende ele. Jesus apareceu em Jerusalém, ele sempre ficava pregando nas cidades, né? Custou chegar lá em Jerusalém, de repente ele chega lá. A hora que ele chega lá, eles mandam uma tropa para ele. A pessoa chega, ele está lá falando sobre água,
porque aí estava tendo o ritual ali, o sacerdote saía, o ritual, João capítulo 7, saía com um cântaro de água, eles liam Ezequiel 47, que é o livro da lição que está sendo estudada na escola dominical. E aí, quando fala das fontes de água viva, Ezequiel 47, o sacerdote pegava um cântaro de água e derramava no vale de Gion, ali simbolizando as fontes, né? Jesus, olhando todo aquele lago, sobe e começa a pregar. Olha, vocês acabaram de ver o ritual aí. Mas olha, quero dizer para vocês o seguinte: quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. E os soldados lá esperando Jesus para prender. E Jesus ensinando. E Jesus continua. De repente os soldados dão meia volta e vai embora. E não prende Jesus. E chega lá no Sinédrio, vamos dizer assim, na delegacia. Os caras nervosos com eles. Cadê o homem? Mas a gente não trouxe não. Por quê? Nunca ninguém falou como esse homem. Não tem para trazer não. Não tem ninguém que fala como ele. Ele é diferente. E aí eles ficavam mais irritados ainda. Por que ele é diferente? Porque ele é diferente. Ele toca o leproso, ninguém não tem coragem de chegar perto, o leproso é bonito da lepra. Ele dá uma ordem e um demônio que está tomando uma jovem em outra cidade, em outro lugar, o demônio vai embora só com a ordem que ele dá aqui e fala: pode ir, que a tua filha está sã. Os paralíticos chegam em cama perto deles, saem andando, carregando até a cama. O endemoniado que tinha 6.000 demônios, que ninguém dava conta dele, Jesus só fala que ele pode. Os demônios podem entrar nos corpos, eles saem tudo e o homem fica liberto. Cego de nascença, ele faz um ritual meio estranho, cuspindo no chão, mandando ele lavar no tanque, mas o importante é que ele voltou vendo. E ninguém tinha corre. Mas era estranho exato. Sentiu desprezo, sentiu o que é isso. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. E como quem de quem os homens esconde o rosto, esconde, olha e vira a cara. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído. E lá no Salmo 22 ele fala que transpassaram as minhas mãos e os pés. Isso é maravilhoso. 1000 anos antes, o salmista já fala: transpassaram minhas mãos e os pés. Falando da crucificação, daquele ato horrendo, daquele ato que era a pena de morte naquela época, para o pior criminoso. Eles condenam um inocente, mas ele assume e ele vai continuar a dizer que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca. Muitos anos depois, Filipe, o diácono, estava na estrada de Gaza e veio um ministro de finanças da Etiópia, no deserto, uma carruagem. E o Espírito de Deus fala: ajuda-te a essa carruagem. E Filipe começa a correr do lado daquela carruagem bonita, que era de um ministro, da rainha, porque a Etiópia não era um país como é hoje, na época era um país de recursos. E o homem vê o ministro olha e vê aquele homem correndo lá no carro, fala uma coisa estranha. Abre o povo. Ô
a você ir. Eu estou aqui numa leitura aqui. Aí o Filipe fala: você entende que você está lendo? Eu falo: eu estou lendo um livro aqui, o livro de Isaías. Está dizendo que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Esse, porventura, você sabe explicar se o profeta está falando sobre ele mesmo ou sobre outra pessoa? Aí Filipe fala: eu posso te falar que é. Então entra aqui. E ele entra e começa, a Bíblia diz que ele começa a anunciar Jesus. Ele começa a falar sobre Jesus, que era o cumprimento disso aqui. E ele é tocado de tal maneira pela palavra, que ele olha e vê um lago ali e fala: o que me impede de ser batizado? Eu quero ser batizado. Ele fala: você tem que crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio. E ele se para o carro. Ele nem sabia se ia ver criou mais outra vez na vida, ele ia para outro país. Para, e diante da declaração de fé, ele batiza ele. Agora ele termina de batizar ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pega Felipe e o arrebata, mas não para o céu, leva ele a outra cidade para ele continuar a sua missão. Algo extraordinário. E o homem segue louvando a Deus na sua jornada. Ou seja, aquele homem convertido ali provavelmente se tornou um missionário na sua terra, na sua região. Ouvindo essa palavra de Isaías 53, é a mesma que estou falando para vocês agora, que é o texto que fala sobre a morte de Jesus. Hoje é Santa Ceia. Hoje nós estamos aqui para celebrar esse ato que o próprio Jesus instituiu, e que depois o apóstolo Paulo escreve um capítulo onde ele vai falar aos Coríntios sobre como proceder para celebrar a ceia. E hoje a gente está reunindo aqui, só aqui em Uberlândia, hoje tem 90 igrejas somente da Assembleia de Deus celebrando a ceia como nós estamos fazendo aqui. Nas cidades do campo tem outras que estão fazendo isso, a mesma coisa. E certamente outras denominações também celebram, né? Cada um em um dia específico, certamente. E tudo isso fazendo para lembrar esse ato maravilhoso. O que foi isso? Foi o motivo de nós estarmos dizendo e dizermos: eu sou salvo em Cristo Jesus. Esse é o motivo, porque nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos pela nossa força, pela nossa bondade. Quantas pessoas que a gente conhece falam: oh, aceita Jesus? Eu falo: não, eu tenho Deus no coração, eu sou uma pessoa boa, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas a salvação não é pelo nosso mérito, é pela graça, é pela fé. E isso tem que ser mais enfatizado nas igrejas. Porque sabe qual que é? Sabe, Rafael, qual que é o maior campo missionário que existe hoje? Para a nossa tristeza, eu tenho que falar isso, é as igrejas evangélicas. Mas que isso, pastor? Talvez esteja um dos maiores campos missionários. Porque o que tem de gente que parece que nunca aceitou Jesus, teve um encontro com Deus, não está escrito. Parece que ignora qualquer coisa. Está na igreja, mas eu não sei nem como que está, ou por que está. Está lá, veio a um lugar social, onde ele encontra as pessoas, e ali ele está, e tal, e é um local legal, e tal, tem os louvores, tem as palavras, às vezes tem umas palavras motivacional para ele, uma motivada, e está assim, mas é só isso? Igreja é só isso? Igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo na terra. Igreja é a lavoura de Deus. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, temos que andar como filhos de Deus. Temos que andar no Espírito e não só na carne, né?
Temos que seguir, somos discípulos, então a gente tem um mestre. E se a gente tem um mestre, a gente tem que fazer conforme ele faz. Será que a gente faz conforme ele faz? A gente fala conforme ele faz? Porque hoje em dia parece que está sendo desenvolvido um novo evangelho. Um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Tem o nome de Jesus, mas não é de Jesus. É esquisito. Se o nome de Jesus, o evangelho de Jesus fala para ter vida, esse evangelho fala em morte. Ele é o contrário de tudo. É uma coisa estranha, é uma coisa absurda. Se o evangelho às vezes fala que tem que dar se alguém bater na direita, tem que oferecer a esquerda, esse evangelho fala, não, isso aí não é nada. Que vem, que hora que vem, que hora, leva na hora. Só que isso aí não é evangelho. Comigo não. Comigo é assim, eu faço assim. Só tem um detalhe, você não é seguidor de Jesus. Então. E quem segue Jesus, o caminho é esse. O caminho, às vezes, é um caminho de cruz. E ele falou: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser, não é obrigado. Quem quiser ser meu discípulo, tem que pegar sua cruz e me seguir. Quem quiser ganhar sua vida, perdê-la. Mas quem perder ela pelo Evangelho, ganhá-la. E o reino de Deus é como um homem que descobre um tesouro no terreno. E para ter aquele tesouro, ele compra o campo inteiro por causa do tesouro que está ali enterrado. O reino de Deus é assim. O que está ali vale mais que qualquer outra coisa. Esse é o reino de Deus. Que sabe que a grande seleção quem vai fazer não somos nós. Porque o reino de Deus também é como um pescador que lança uma rede ao mar. E puxa, e lá vem peixes, vai vir outras coisas que não é peixe. E ele então separa o que não é peixe para jogar fora e o que é peixe para ser usado. O reino dos céus é semelhante a alguém que saiu para semear. E ele semeou uma semente na beira do caminho, e veio as aves do céu e roubou a semente. E semeou a semente no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E semeou a semente também, e vieram também as plantas que foram apertando ela e consumiram. E por fim ele semeou uma boa terra. E aí produziu muito fruto. Ele falou: o reino de Deus é assim. A semente é a palavra que é semeada. O terreno é o nosso coração. Como que a gente recebe a palavra? Ela vem para o nosso coração e produz algo ou não? Ou a gente continua do mesmo jeito? Da mesma forma. Quando a gente recebe a palavra de Deus e dá guarida para ela, alguma coisa tem que acontecer. A primeira coisa que acontece é que eu me sinto que eu sou um pecador. É a primeira coisa. Eu sou um pecador. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da sua misericórdia. Eu por mim mesmo não sou salvo. Eu preciso de um Salvador. É a primeira coisa. A segunda coisa é eu me arrepender. Eu me arrependo dos meus pecados. A outra coisa é eu confessar. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus e o confesso com a minha boca. E a Bíblia fala: se você faz isso, você é salvo. Eu pensei que para ser salvo eu tinha que fazer tanto espaço para isso, tanto espaço para aquilo. Não, a salvação é a coisa mais simples que tem. É o povo que complica. As coisas de Deus são simples. As coisas de Deus são muito simples. Quem confunde é as pessoas. A palavra é simples, mas ela é viva, ela é poderosa.
O profeta Jeremias fala que ela é um martelo que esmiuça a penha. Ela tem hora que ela nos choca, tem hora que ela parece que mexe lá com o íntimo da gente, mas é a palavra de Deus. É Deus fazendo um tratamento. De repente você está andando na rua, você cai, se asfola todinho no asfalto ou na terra e entra algumas coisas machucadas. Aí você chega no atendimento médico, fala, me ralei todo, machuquei, o que você pode fazer para mim? Eu falo, vamos ter que fazer uma limpeza aí, esse machucado. E aí é hora. E aí ele começa a passar alguma coisa para limpar. E depois fala, agora eu vou passar alguma coisa para sarar. A palavra de Deus às vezes faz isso. Primeiro ela chega e dá uma limpada, o negócio está feio ali. Aí depois ela vem e começa a sarar. Mas no final o bom é que fica saradinho, fica curado. Essa é a palavra do Senhor. Ele conhece o que é traição, Ele sabe o que é desprezo, Ele sabe o que é sofrimento. Então quando você fala, eu estou sofrendo, ninguém sabe o que eu estou passando, eu quero te dizer que Jesus sabe muito bem o que você está passando. Não somente pela onisciência dele, mas é porque ele também sofreu como ser humano. E a Bíblia diz que por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus fala que ele intercede por nós, porque ele conhece. E aí ele fala, Pai, eu sei o que é esse meu filho que está passando. Pai, isso aqui é isso, eu sei o que é isso. Hoje isso é maravilhoso, né? Nós temos um intercessor lá junto ao Pai. Não somente um intercessor, um advogado também. Um advogado junto ao Pai e um intercessor. Porque a justiça de Deus, ela exige justiça. Ela exige justiça. É a de Deus, não do homem, que é falha. É de Deus. A de Deus ela não tem falha não, porque Deus conhece todo mundo. Por dentro e por fora, para ele não adianta ter disfarce. Para ele não adianta ter as coisas sendo malas. Eu estou muito bem, vai estar todo arrebentado, bagunçado por dentro, mas não está bem coisa nenhuma. Não, que negócio está ótimo, está ótimo, está ótimo. A vontade era chorar. A vontade era empurrar, era gritar de dor. Mas ele nos conhece, ele nos vê e ele nos ouve. Ele nos ouve.